Eu acho o Pedro em forma, o melhor centroavante brasileiro que tem atividade. Ele é que o Flamengo sem bola, muitas vezes você vê um Flamengo que você fala assim, o time é defensivo. Todo mundo recompõe, todo mundo passa a linha da bola realmente assim para... As do Jardim, elas são muito parecidas com as escolhas do Felipe. Concordo. E esse ano ele ganhou o Paquetá, ele não teve nem muito tempo de trabalhar com o Paquetá, o Felipe. Ele tava botou ele... Não era esperado o crescimento do Flamengo? Sim, sim. Não era algo que a gente sabia que ia acontecer em algum momento? Surpresa, né? E provavelmente ia acontecer com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é o que eu penso, Abel. Perfeito. Ia acontecer. Era uma questão de pegar o nível físico, né, e engrenar. Agora, trocou, o outro técnico também é bom, o Leonardo Jardim também é um bom técnico. Exato. O time engrenou. Está bem assim, fisicamente. O Felipe era criticado porque escalava o Plata. Já virou titular com o Leonardo Jardim. Jogou bem hoje. O Felipe era criticado porque botava o Samuel Lino. É titular absoluto com o Leonardo Jardim. Mas tá jogando, o Lino tá jogando bem com o Jardim, cara. Mas eu digo assim, as escolhas do Jardim, elas são muito parecidas com as escolhas do Felipe. Concordo. E esse ano ele ganhou o Paquetá, ele não teve nem muito tempo de trabalhar com o Paquetá, o Felipe. Ele tava botou ele na meia, botou ele muito no começo. Então... Numa fase de adaptação, né? De readaptação do Paquetá, né? O elenco estava vindo de férias. Uma fase de readaptação, é. Existe o aspecto físico que nós falávamos, né? Nós muitas vezes, a gente falou aqui, olha só, o Flamengo há pouco tempo atrás estava jogando na final de Copa, sabe? Então, assim, calma, daqui a pouco o Flamengo vai engrenar. O próprio Arrascaeta que a gente daqui a pouco os atletas vão estar bem fisicamente, vão começar a performar, calma, não é assim. Então, assim, eu penso também que se fosse Felipe Luiz, estaria performando igual. Porque é muito bom elenco. As pessoas falam assim, com o Leonardo Jardim o Pedro tá jogando bem. Cara, o Pedro com o Felipe Luiz foi titular e jogou muito bem muitas vezes, só que o Pedro se machucou na reta final ano passado. Se machucou com gravidade, machucou primeiro o braço, quebrou o braço, depois ele teve uma lesão de joelho, não foi? Quando ele estava treinando para voltar. Enfim, o Pedro fez um jogo, talvez tenha sido a decisão do campeonato contra o Palmeiras no Maracanã. O Pedro foi titular, fez gol, deu assistência pro Arrascaeta, lembra? Tá num nível de confiança também. Tava num nível alto também naquela vez lá. E se machucou, ele era titular contra o Racing quando ele quebra o braço. A gente não pode esquecer que teve a mudança de programação do Flamengo, de planejamento, porque os meninos estavam jogando Carioca, aí o time ficou ameaçado de rebaixamento, né? E aí mudou tudo, né? Acelerou a volta dos titulares, que iam ficar treinando mais tempo. Isso pode ter atrapalhado. Bom, mas o Felipe Luiz já passou, né? E com o Leonardo Jardim, o time está jogando muito já. Sim, e o Lino eu acho que é uma marca do Jardim, né? O Lino joga diferente com o Jardim. Né? Ele tem mais liberdade, digamos assim. Com o Felipe ele era um ponta mais fixo, né? Ele fazia mais aquela coisa ali de ir e voltar pelo lado esquerdo e agora ele tem feito muita diagonal, tem caído muito pelo meio, buscado tabelas. Eu achei que jogou muito bem hoje, cara. Jogou de novo. Saiu no segundo tempo, ele estava super bem no jogo. O Flamengo é um time que tem posse, o Flamengo propõe jogo. Uma coisa que eu gosto muito desse treinador, do Leonardo, é que o Flamengo sem bola, muitas vezes você vê um Flamengo que você fala assim, o time é defensivo. Todo mundo recompõe, todo mundo passa a linha da bola realmente assim para... Eu vejo muito o Arsenal fazendo isso. Apesar de ter perdido hoje, o Arsenal muitas vezes quando está sem bola, volta todo mundo, é difícil fazer gol nos caras por causa disso. Então eu vejo o Flamengo assim, é time grande, time bom, com bola no pé, e a chamada, a gente costuma dizer, né? Vamos marcar igual time pequeno. Sem bola é igual time pequeno. Com bola, né? Igual time grande. O time desse nível técnico, né? O time que tem uma qualidade de elenco, né? Não é só os 11 que começam o jogo ali. Time que tem qualidade técnica, como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem. O Palmeiras até tecnicamente é, de repente, até inferior ao Flamengo. Mas tem um entendimento a longo prazo de Abel. Mas um nível técnico que tem um Flamengo, quando os caras têm a ideia de, sem bola, ser comprometido, fica do jeito que o Flamengo tá agora. Odena, olha só. Vai muito de gestão também. Então, mas hoje... Isso aí é mão de treinador e... Pegando esse gancho do elenco, hoje pegou um time que tem um excelente meio-campo, certo? Perfeito. A força do Bahia tá no meio-campo. O Flamengo jogou sem 2 titulares no meio-campo hoje, cara. E você não sente nem falta. Nem falta. Jorginho e Pulgar estão fora do time hoje. Ninguém nem mencionou aqui que jogou. Em qualquer outro elenco do Brasil, você perde 2 titulares do meio-campo, cara. Eu acho que a diferença... Carrascal também. Entendeu? 3 titulares. A diferença do Flamengo pro Palmeiras, ela é assim, o elenco do Palmeiras eu acho muito bom também. E é um elenco mais jovem. Então, eu acho que o grande segredo do Flamengo para chegar até o fim do ano em alto nível, competindo, é a gestão de minutos que esses caras precisam ter. Se o Flamengo consegue, ao longo de uma temporada, equilibrar essa questão física, deixar com que os caras não se desgastem muito, eu acho que o elenco do Flamengo é melhor. Porque tem muito mais qualidade. Não tem comparação. Agora, se você estica muito a corda com os mesmos jogadores,
eles chegam no fim do ano debilitado. Porque, de fato, é um time com uma idade um pouco mais avançada e o Flamengo, em tese, faz 70, 75 jogos por ano. Muitos deles vão nas datas FIFA jogar pelas suas seleções e isso aumenta a carga de jogos desses atletas. A Copa do Mundo, o Flamengo vai ter entre 7 e 9 jogadores na Copa. E colocar 11. Quando você consegue a tal da controle de carga, né? Que a palavra é a moda agora, né? O controle de carga, né? Controle de carga, né? A frase, né? Controle de carga. O elenco do Flamengo consegue rodar o elenco tranquilamente. Você vê, ó. Tranquilamente, o time que entrou sem em campo sofrer. hoje foi o mesmo que entrou em campo no domingo contra o Fluminense. No meio de semana teve um jogo quinta. E eu acho que ele vai mudar ele agora mudou também, 4 ou Vitória. 5 na quinta, né? O Varela não jogou, o Léo Ortiz não jogou, o Alexandre não jogou, o Plata não jogou, foram 4 que não jogaram na quinta. Aí Pedro entrou no segundo tempo. Pedro entrou no segundo tempo. Contra o Vitória, quarta-feira, provavelmente vai mudar 5 também. Se não mudar, até mais. Então, mas ele tem elenco para isso, né? Isso aí. O grande segredo é isso daí. É isso aí. Jardim do Flamengo na temporada. É reconhecido, respeitado e admirado por uma torcida. Então, essa daí eu acho que a de hoje foi a mais importante para o Everton Ribeiro. Em relação ao Pedro, eu acho o Pedro um jogador, um centroavante fora de série. Eu acho o Pedro em forma, o melhor centroavante brasileiro que tem atividade. Ele é assim, eu vi a transmissão, aí aquela jogada que ele tentou encobrir o goleiro, ele sabe, ele tem uma visão periférica que ele consegue ver mesmo estando de costas. Gente, é assim, não tem nada de visão periférica, é intuição e noção perfeita do tamanho e do local que ele está no campo. Ele tá no campo, primeiro que o cara rebateu de cabeça, ele estava de frente. Ele apoiou a bola e bateu. Ele sabe, ele tem noção da distância, da força que ele tem que pôr na bola, do giro do efeito que ele coloca na bola para a bola ir na direção do gol e dificultar o goleiro. E ele tem noção de onde o goleiro está, né? Então, esse gol que não foi, né? Esse aqui é aquele gol que não foi, né? Aquele gol bonito que não foi, né? O Pelé fez vários desses, o Pedro fez desse. O Pedro hoje fez um gol que não foi, muito bonito. Foi mais fácil do que na semana passada. Contra o Fluminense, ele estava de costa, mesmo, de verdade, mas ele estava de costas no canto do campo. Não é que ele estava no meio do campo, ele estava no canto do campo. Ele deu o tapa com a força certa, fazendo a curva por fora, tirando qualquer chance do Fábio chegar na jogada. Então o Pedro, em forma, ele é muito inteligente futebolisticamente, ele tem várias alternativas de jogadas de finalização, ele tem vários recursos. Palmeiras, Flamengo e Fluminense brigam pelo título até o final. A gente botou o Fluminense aí, gente, porque o PVC sempre defende. Todo ano tem um intruso aí para poder entrar no trio e tentar brigar também. Então, acho que esse ano é o Fluminense. Será? Bom, quero saber na enquete. Sim, cedo para dizer. Um deles vai disparar ou o Fluminense não vai acompanhar essa turma aí de Palmeiras e de Flamengo. E, por favor, né, likes? Olha aí, nossa meta, 800. Gente, vamos. Programa mais que Fabiola, especial. Só um detalhe para ajudar as pessoas a pensarem, a refletirem. O Palmeiras e o Flamengo já ganharam do Fluminense. Sim. Tá. Então, assim, são dois times que estão na frente do Fluminense. O Fluminense está ali pertinho, mas os dois já ganharam do Fluminense. Sim. Vamos ver o que o PVC diz pra gente aqui. Meta de likes, 800 likes para começar, gente, vai. Programa especial hoje com o PVC e com o Casão. PVC, e aí? O Fluminense é um intruso desse ano, não tem intruso, é Palmeiras e Flamengo e vamos nessa. Não, hoje olhando para a tabela, é Palmeiras e Flamengo. Hoje, olhando para a tabela, é Palmeiras e Flamengo. O Fluminense tem... Porque assim, o Flamengo tem 3 pontos reais a menos do que o Palmeiras. Porque ele perdeu 3 pontos a mais, né? Em 12 rodadas do Palmeiras, ele tem 29 pontos, quer dizer que ele perdeu 7 pontos, o Flamengo perdeu 10. O Flamengo tem 26... O Flamengo ganhou 23 e disputou 33. O Flamengo perdeu 10 e o Palmeiras perdeu 7. É essa a distância real. E o Fluminense perdeu 13. Então essa é a distância real. Nesse momento é Palmeiras e Flamengo. E o curioso é que nenhuma das vezes
em que Palmeiras e Flamengo foram campeão e vice, são duas, né? Na história do Campeonato Brasileiro, só 2 vezes Palmeiras e Flamengo foram campeão e vice. Em 2018, Palmeiras campeão, Flamengo vice. Em 2025, Flamengo campeão, Palmeiras vice. E nenhuma das duas, nessa altura, o Palmeiras e o Flamengo ocupavam as 2 primeiras posições. Então vamos. Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente poder pensar em falar de final de campeonato lá em dezembro, mas é difícil a gente não falar da força desse Flamengo. Eu acho que na metade do segundo turno, Palmeiras e Flamengo vão descolar do resto da turma e vai ter sempre aquele terceiro, quase perto. Agora chega, mas não chega, porque eu acho que tanto o Palmeiras como o Flamengo não perdem muitas partidas durante um campeonato. Então, para mim, é Palmeiras e Flamengo que vão disputar o título.